sobre depressão. O pessoal de Cidreira, do Rio Grande do Sul, do Rotaries, me pediu para eu poder estar falando, abordando sobre esse tema. Eu me chamo Lara Lima Hochleitner, eu trabalho com coaching, com terapia holística. Pessoal, para quem não me segue ainda, no Instagram, Lara Hochleitner Coach, no YouTube, Lara Lima Hochleitner, e eu tenho um canal no Telegram onde eu distribuo todos os meus conteúdos gratuitos, para você não estar perdendo nada. E para quem recebe os meus e-mails, eu peço para eu estar salvando esse contato para você não deixar de estar recebendo esses e-mails na sua caixa de entrada. Pessoal, vamos aqui o nosso tema, a questão da depressão. Bom, pessoal, a depressão, ela é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. No sentido patológico, a depressão, a tristeza, tem pessimismo, tem falta de autoestima, são questões que aparecem com frequência e podem estar combinadas entre si. É imprescindível, pessoal, uma pessoa que está com diagnóstico de depressão, de estar fazendo um tratamento, um acompanhamento, porque a pessoa vai ter dificuldade de encontrar a cura sozinha, Os principais sintomas, pessoal, da depressão é o quê? Um humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, angústia. Só que quando eu falo desses sintomas, não necessariamente você vai ter todos, Você vai ter alguns, cada pessoa vai estar apresentando algum conjunto de sintomas. A pessoa, ela vai poder ter desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para estar podendo fazer e executar as coisas. Vai ter uma diminuição, uma incapacidade de sentir alegria e prazer nas atividades que anteriormente eram consideradas agradáveis, que a pessoa gostava de estar executando, A pessoa vai demonstrar desinteresse, falta de motivação, apatia, falta de vontade, indecisão. Ela pode apresentar sentimento de medo, de insegurança, pessoal, desesperança, desespero, desamparo e um vazio. A questão do pessimismo pode ter ideias frequentes e desproporcionais de culpa. A baixa autoestima, na verdade, é a falta de autoestima, pessoal? Porque ou a pessoa se estima ou ela não estima, não tem como. Eu sempre falo isso, a pessoa fala, eu tô com baixa autoestima, mas não. Porque quando você realmente se autoconhece, você vai ter autoestima, você vai se estimar, você vai ter orgulho de tudo que você passou na vida, dos aprendizados que você tirou. E o autoconhecimento é um dos caminhos para essa cura da depressão, porque eu mesmo já passei por depressão em 2003 a 2005, mais ou menos. Por volta dessa data eu fiquei 1 ano, pessoal, praticamente fazendo tratamento, acompanhamento médico, com remédios, porque a maioria das vezes você precisa tomar remédios. E eu consegui sair, pessoal, dessa questão da depressão com terapias holísticas, principalmente com a questão de eu ficar quietinha. Todas as vezes que eu começava a prestar atenção que uma das coisas que a depressão pode causar é a falta de ar, Eu tive uma depressão com crises de ansiedade. Então eu reparei que quando eu ficava quietinha, puxava o ar bem profundamente, várias vezes eu ia voltando. E com uma técnica simples dessa, lógico, com acompanhamento médico, com remédios, eu consegui sair em menos de 1 ano e nunca mais voltei a ter crise de depressão. Essa é uma parte rápida da minha história para poder estar contando e compartilhando aqui com vocês, mas quem já me acompanha já há algum tempo já sabe dessa parte da minha história, que eu conto na Jornada de Autoconhecimento, que é uma playlist gratuita minha, que eu tenho dentro do YouTube. Vamos voltar aqui, pessoal, em outros tipos de sintoma que você pode ter na questão de depressão. Você pode se sentir muito fracassado, A pessoa pode desejar morrer, e tentar até um suicídio, dependendo desse grau
da depressão. Por isso que é muito importante a gente estar acompanhando com, né, um tratamento com um médico, com um psicólogo, com um terapeuta, não fazendo esses tipos de acompanhamento, né, para a pessoa conseguir sair com uma inteligência emocional dessa depressão. A pessoa, ela pode ter diminuição do desempenho sexual, diminuição da libido, perda ou aumento de apetite. Então, assim, tem muitas coisas, né, pessoal? A gente tem que se observar muito a questão da insônia. Eu mesmo tive muita questão de insônia, eu sempre fui ótima para dormir. Eu deitava e eu ficava virando para um lado e para o outro, eu não conseguia dormir. E muitas vezes isso me atrapalhava muito, né? Em questão, na época eu estava na faculdade, né? Começando a faculdade, então, assim, a questão dos estudos, a minha concentração atrapalhou muito também a questão da depressão. Você pode ter dores e outros sistemas físicos não justificados por médicos, como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, né? Tensão na nuca, nos ombros, eu tinha muita tensão nos ombros, dores de cabeça, né? Sensação de corpo pesado. Uma das coisas que eu também eu tive muito foi a questão de dor no peito, às vezes meu coração palpitava muito rápido, tinha aquela taquicardia, né? Como o pessoal fala. Pessoal, a depressão é considerada uma doença, né? A gente está falando a questão das causas. É uma série de evidências que mostram, por isso que é importante você fazer um acompanhamento médico, um neurologista, um psiquiatra, fazer exames para você ver se você tem alterações químicas no seu cérebro, né? E principalmente em relação aos neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina e por menor proporção a dopamina também. Então é importante você estar fazendo exames médicos para verificar isso. Substâncias que são substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Outros processos que ocorrem dentro das células nervosas também estão envolvidos. Ao contrário que muitas pessoas normalmente pensam, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequências e não a causa da depressão. Vale ressaltar que o estresse ele pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição que provavelmente é genética. Por isso que eu falei que é importante estar fazendo os exames. A prevalência, o número de casos na população de depressão está estimada em aproximadamente uns 19%, que significa que aproximadamente em cada uma de 5 pessoas apresenta esse momento, essa questão da depressão em algum momento da vida. Bom, pessoal, como eu falei, o tratamento da depressão, ele é essencialmente medicamentoso. Você precisa do remédio, né, em parte desse tratamento, até quando o médico for ver que ele vai poder te liberar. Então, existem mais de 30 antidepressivos disponíveis. Ao contrário dos que muito temem, essas medicações não são como as drogas que deixam a pessoa eufórica ou provoca vício. A terapia é simples e, de modo geral, ela não incapacita ou vai entorpecer o paciente. Então, alguns pacientes, eles precisam de tratamento de manutenção ou preventivo, ou que pode levar anos ou a vida inteira. Então, assim, você nunca pode falar, eu vou ter que tomar remédio a vida inteira. Não, eu mesmo não tomei nenhum ano, né? Então, cada caso é um caso, por isso tem que fazer acompanhamento médico para fazer os exames e para verificar o que vai ser necessário para você. E à medida que você for indo ao médico, esse acompanhamento você vai fazendo durante o mês, não sei se vai ser uma vez no mês, a cada 15 dias, uma vez na semana, que ele vai te orientar. Ele vai vendo se você está regredindo, se você está evoluindo, para ver se vai tirando o remédio, você tem que aumentar a dose, né? Então, a técnica, ele vai auxiliar na reestruturação psicológica do indivíduo, além de querer aumentar a sua compreensão sobre esse processo da depressão e na resolução de conflitos, que vai diminuir o impacto provocado pelo estresse, pessoal. E nós temos alguns tipos de depressão aqui que eu estava pesquisando na Veja Saúde, e eu trouxe aqui para vocês, para estar compartilhando também essa questão, né, para vocês estarem se observando. Bom, no caminho entre a alegria pura e a tristeza mais profunda, há um espectro de sentimento e manifestação capaz de repercutir na vida e exigir um olhar profissional de saúde. Então, nós temos que ver essa questão dos tipos da depressão.
Tem uma que eles consideram, os médicos, que é a depressão maior. É um tipo mais comum e genérico. Os seus sintomas, pessoal, para a gente poder identificar qual o tipo de depressão que você pode estar tendo, é tristeza, angústia, desânimo, culpa, alterações no sono, no apetite, na concentração e na libido, que vão persistir por muito tempo, como diz o psiquiatra Volney Costa, da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. A doença vai se dividir em graus: leve, moderada, grave. Cada um possui uma abordagem, por isso que é importante esse acompanhamento para ver qual será o tratamento melhor para você. Aliás, não é porque a situação é mais branda que dá para você relaxar e você ignorar isso, né? Então, há 3 pilares fundamentais em qualquer recuperação: remédios antidepressivos, como eu falei, a psicoterapia, né? As terapias holísticas, que foram o que eu utilizei no meu tratamento, que é as que eu trabalho hoje em dia, e a mudança de estilo de vida. E é muito importante, pessoal, a prática de exercícios físicos. Isso era uma coisa que eu já tinha afinidade e eu nunca deixei de fazer, que ajuda demais na questão da depressão e na nossa qualidade de vida em geral, né? Os próprios psiquiatras, eles sempre falam para você estar fazendo a atividade física, que você tiver mais afinidade. A gente sempre tem afinidade, né, pessoal, com algum tipo. Então escolha a sua e faça uma frequência, tipo, no mínimo 3 a 4 vezes na semana. O tipo de depressão sazonal. Essa ela não costuma dar tanto as caras no Brasil, de acordo com as pesquisas, ou em outros países com temperaturas mais elevadas, um clima mais ameno. Porém, é um tormento em muitos lugares, no norte dos Estados Unidos, no Canadá, na Islândia, na Dinamarca e na Noruega, geralmente países que são muito frios, né? Durante o inverno, há pouca luz natural nesses locais, então o dia começa tarde e já fica escuro de novo, lá pelas 14, 15 horas. Então, a falta de sol, ela afeta os indivíduos mais suscetíveis, que se tornam bastante deprimidos durante a época de frio extremo. Bom, o tratamento, além do básico, medicamentos, né, a questão de terapias e hábitos saudáveis, é a fototerapia. O paciente fica durante um tempo dentro de uma cabine de luz e isso beneficia certas regiões do cérebro. Ou seja, se você mora num apartamento que tem uma sacada que dá para você tomar sol entre as 10 e as 11, ficar pelo menos 15 a 20 minutos, meia hora, isso vai ser muito importante para poder estar te ajudando, porque o sol é vida. Então, ou se você mora em casa, é mais fácil ainda, né? Porque sempre vai ter um lugar da casa que vai bater sol para você tomar esses minutinhos sem filtro solar, pessoal, para você estar pegando o que é necessário para você. O outro tipo de depressão que nós temos é distímica. Ele é um termo que está caindo um pouco na medicina, mas você pode encontrar profissionais que falam sobre essa versão da melancolia. Ela é caracterizada, pessoal, por sinais leves e quase imperceptíveis, que perduram de 2 anos ou mais. A pessoa, ela vai acabar aprendendo a conviver com aquilo, por mais prejuízo que ela tenha no dia a dia, ou se ela nem conversa com alguém sobre o assunto. O que é a questão do problema? Esse quadro ele pode se aprofundar rapidamente, né? Quando a pessoa não olha para uma coisa que está lá falando para ela, olha, isso está fora do padrão que você se sente, né? Você está tendo sintomas diferentes no seu dia a dia. Então, o tratamento, eles falam dessa distímica, que a psicoterapia, né? Ela é estratégica. Durante sessões será possível identificar os sintomas e as melhores maneiras de desarmá-los a tempo. Fazer atividade física é uma outra boa medida para elevar o seu ânimo. Então eu sempre falo, faça um tipo de atividade física que você tenha afinidade. O tipo de depressão atípica. Esse é um nome que ele intriga os experts, porque ela está na forma diferente que ela se manifesta. Ela segue um padrão peculiar. Em vez de sonolência excessiva, ela dá insônia. Em vez de insônia, né? Enquanto nas outras a perda de apetite, nela ocorre um aumento por ânsia de comer. Uma questão de ânsia de comer eu não tive. Geralmente quando eu fico doente eu fico com perda
de apetite. Exemplifica isso o médico Ricardo Alberto Moreno, que ele é um psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele fala que outras características são a piora, os sintomas no final do dia, um humor mais sensível e mais irritável. O tratamento, além de antidepressivos básicos, o psiquiatra irá avaliar a necessidade de prescrever fármacos da classe dos estabilizadores de humor. E eles são muito utilizados para transtornos também como bipolaridade. E nós temos também a depressão psicótica. Essa depressão psicótica, pessoal, é uma das depressões mais sérias e preocupantes da lista, porque os sintomas corriqueiros eles estão presentes, porém junto deles nós temos delírios de perseguição, sensação de algo muito ruim está acontecendo a qualquer momento. E há casos que essa psicose se agrava e a pessoa mistura a realidade com fantasias da sua cabeça. Alguns chegam a achar que seu coração parou ou que já até estão mortos. Então, quanto antes forem iniciados, melhores resultados e menor risco de recaída. A depressão também pode ser mista, como eles especificam, observada por pesquisadores desde o século XIX. Ela vem ganhando destaque nas últimas décadas, com descoberta de novas ferramentas, pessoal, para diagnosticar e encarar esse problema. Suas principais marcas são aceleração de pensamento, maior irritabilidade e comportamento compulsivo de compras no sexo e na forma de reagir aos outros. O dilema é que muita gente acaba confundindo essa depressão mista com a ansiedade, mas são entidades completamente distintas. O tratamento ele vai incluir antidepressivos, que podem deixar o pensamento ainda mais acelerado, e para evitar esse efeito colateral, é necessário primeiro recorrer a estabilizadores de humor e antipsicótico para fazer frente aos sintomas compulsivos que são mais urgentes, né? E nós temos também a depressão melancólica. Os maiores incômodos são a falta de energia, tristeza absoluta e a angústia, aquela dor no peito, né? Outro traço dela são que os sintomas ficam piores logo de manhã e melhoram um pouco durante o dia, observa o psiquiatra Moreno. É o tipo mais fácil de ser identificado, mas ele não é raro. O indivíduo não deseja sair de casa para consultas com especialistas. Amigos e familiares precisam de uma rede de suporte para dar toda a atenção para essas pessoas. Que é necessário, às vezes, fazer o resgate dessa pessoa, né? Tratamento com antidepressivos são essencial. Outra coisa que é outra saída, né, outro caminho, é a eletroconvulsoterapia, que ocorre estímulos elétricos na cabeça. O método é seguro e tem eficácia comprovada. Um outro tipo de depressão, pessoal, que acontece muito é na pós-parto. A queda da produção de determinados hormônios logo após a gestação vira um tormento danado para as mulheres suscetíveis. Então, ela se desenvolve uma ideia de incapacidade de cuidar do seu bebê ou simplesmente de não experimentar essa alegria da maternidade. Na sequência aparece culpa, que deixa tudo pior e que prolonga a doença por alguns meses seguintes. A melhor maneira de evitar esse transtorno alcance proporções catastróficas é que se converse com o ginecologista e relatar qualquer sentimento que você ache estranho, né? Diferente de que você tem o hábito de sentir. O tratamento são com alguns antidepressivos específicos, são indicados porque não vai afetar a amamentação. E o acompanhamento com um psicólogo, um terapeuta é outra ferramenta valiosíssima para identificar e vencer os pensamentos negativos, pessoal. Então, o que acontece? Outra coisa que eu trouxe para vocês. Eu já falei que nós temos três consciências. Nós temos a consciência coletiva, onde nós vamos acessar a consciência da sociedade, de todas as pessoas, né? Nesse momento nós estamos vivendo uma pandemia, então a consciência coletiva ela tá bem pesada, né? Por tudo que a gente já passou. Nós temos a consciência familiar, que é a consciência do seu núcleo familiar sanguíneo, dos seus pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Você acessa elas também de vez em quando e você tem a sua própria consciência, né, de tudo que você já viveu na vida. Então muitas vezes tem entraves com essas consciências, uma
bate de frente com a outra. Então acaba que você vai gerando distúrbios, né, conflitos na sua cabeça. E muitas vezes as pessoas não sabem administrar, né, pessoal, esses conflitos. E se você não souber ferramentas, coisas a se fazer para você ter uma vida, uma qualidade de vida, porque a qualidade da nossa vida é a qualidade das nossas emoções, como eu sempre falo. Então você vai ficar perdido e vai adoecer, porque primeiro, como eu sempre falei, né, como eu trabalho em terapia holística, a gente tem essa visão do todo, questão do corpo, da mente e do espírito, porque primeiro, pessoal, as coisas afetam o seu espírito, que é a sua consciência, né? Depois da consciência, de acordo com que você tenha na sua consciência, vai para sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. E aquilo mal resolvido se transforma numa dor ou numa doença no seu corpo. Então a gente tem que estar se observando sempre o que é que está passando, né? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E eu trouxe também, pessoal, uma visão do Bert Hellinger, né? Que ele é o criador da constelação familiar. O que ele fala sobre a questão, pessoal, da depressão. Ele fala que a depressão, pessoal, é uma exclusão de algo ou de alguém. Muitas vezes, como eu já falei em outro vídeo gravado no meu canal, a depressão pode ser a questão de você ter se auto-anulado, né? Você ter feito muitas coisas para agradar os outros que você acabou se esquecendo até de quem você é. O Bert, ele fala que a depressão ela pode surgir da exclusão de pai e mãe. Como nós somos o nosso pai e a nossa mãe, não deixa de ser, igual eu falei, uma autoanulação sua, né? Você não honrar o seu pai e a sua mãe, você não respeitar, você julgar os comportamentos dele, né? E bater de frente com isso pode gerar essa depressão, né? Pode gerar um movimento, pode ser também, pessoal, por um movimento de amor interrompido. Tem pessoas que geram depressão na adolescência ou na fase adulta porque eles não conseguiram ser amamentados muitas vezes pela mãe, pelo esse simples fato de não ter sido amamentado. Outras coisas também é porque a depressão, de acordo com Bert Hellinger, ela é uma programação que tem origem na exclusão, como eu disse. Então, o desdobramento delas chama-se conflitos internos que você tem dentro de você. Eu falo, a consciência está batendo de frente com a outra. Então, duas ou mais partes minhas querem coisas diferentes, entendeu? Então, você vai ter um vazamento de energia trazendo depressão. Essa é uma visão que eu trouxe para vocês, de acordo com Bert Hellinger, o criador da constelação familiar. Então, pessoal, a depressão é uma doença, considerada uma doença, que nós temos que dar muita atenção. A gente não pode deixar de quê? A gente não pode deixar de olhar para isso, de fazer os exames para você ver se realmente seu corpo está com algum distúrbio de hormônio. Você tem que ver essa parte, se é questão da mente, né? Para ver que tipo de tratamento específico você vai ter que fazer junto com o acompanhamento do psiquiatra, do neurologista. Se você vai ter afinidade no psicólogo, se você vai ter afinidade de fazer algum tipo de terapia holística, o que vai ser melhor para você. E são testes, pessoal. Eu mesmo fiz vários testes e fui vendo que dava certo, que estava tendo resultados positivos para mim. Então eu espero que você se abra a pedir ajuda se você tem alguns sintomas desses, né, que falam que você está no início ou já está num processo até mais grave de depressão. Não deixe de pedir ajuda e vai vendo que você vai tendo afinidade, vai aplicando em você, converse com as outras pessoas, não se isole. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho trago valor e muitas informações que podem te orientar, que podem te ajudar sobre esse tema de depressão, que é um tema tão profundo, nós temos ainda muita coisa para estar aprendendo. Gratidão, pessoal!